Vai ser melhor. Mais uma vez, graças a essa amada igreja. Ah, que bom, que bom. Tomei um susto agora. Falei, pô, será que eu ouvindo aqui? Não sei se vocês viram que lançaram um produto agora que você bota, tipo uma vela que você bota no ouvido, tira toda a cera. Vocês viram isso? Não? É como se fosse uma vela, uma ponta, aí ela volta no alumínio, aí eles botam o alumínio aqui e acende. Eu vi no Facebook numa reportagem, aí acende. Aí à medida que faz pressão, vai tirando tudo e vai saindo. Eu achei tudo curioso. Caramba. Vai uma vela pronta. Oi? Vai uma vela pronta. É, porque vai sair mais cera ainda, né? Verdade. Irmãos, abram suas Bíblias por gentileza em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Teve um EBD aqui, acho que tem uns 2 domingos. Né? E aí acho que foi 2 domingos, 2 ou 3. Quando foi que o dia deu EBD? Tem 3 ou 2? 3? Aí ele comentou assim, não, porque o pastor Leonardo só prega no Velho Testamento. Aí eu na hora falei, não. Aí eu cheguei em casa e fui vendo minhas mensagens. Velho Testamento, velho. Eu falei, cara, não estou esquecendo do novo. Então, vamos para o novo aqui. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Obrigado, irmão. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Oremos. Pai, toma nossas vidas em tuas mãos nesse momento, nessa parte, nesse culto. Que seja a minha voz, mas que sejam as tuas palavras. Que o teu Santo Espírito faça essa obra grandiosa através de nós, ó Deus. Que seja a melhor, a mais eficaz pregação que o Senhor já pregou através de mim. E em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Quando você ouve a palavra cultura, o que vem à sua mente? Quando você ouve a palavra cultura, o que você pensa? A grande questão é que existem muitas definições sobre o que é cultura. Tem gente que quando ouve a palavra cultura pensa, por exemplo, em folclore, pensa em índio. Tem gente que ouve falar em cultura, uma pessoa culta, pensa alguém que frequenta museus, teatros, e essa coisa toda. Mas para efeito desta reflexão, cultura é um modo de ser, pensar e agir de um grupo, um povo ou algumas pessoas. Então, cultura é um modo de ser, pensar e agir de um grupo de pessoas. E o que acontece? Nós somos evangélicos. Nós cremos no Evangelho. E nós temos a Bíblia como referencial daquilo que nós cremos. Se você pegar, por exemplo, a declaração doutrinária dos batistas brasileiros, as primeiras palavras são: os cristãos, outrora denominados como batistas, sempre foram conhecidos pelo seu apego às sagradas escrituras. E não só os batistas, os assembleanos, os metodistas, os presbiterianos. Sempre quando há uma divergência entre duas pessoas evangélicas, o referencial é o quê? É a Bíblia. Ah, eu acredito que pode fazer isso, baseado nesse versículo. Não, mas eu acredito que pode fazer aquilo, baseado nesse versículo. Então nós temos a Bíblia como referencial. É diferente, por exemplo, e aqui não é nenhuma crítica, apenas uma constatação, mas se você pegar, por exemplo, os católicos,
tudo aquilo que eles creem está no Concílio Vaticano II. Se você botar lá no Google, lá, Concílio Vaticano II, está tudo o que eles creem. E lá eles colocam o seguinte, que a Bíblia é uma revelação, mas ela não é a única revelação. Então nós cremos em coisas que não estão na Bíblia. Não estou criticando de maneira nenhuma. É uma postura deles, está lá no Google, se você quiser você pode ver, não tem problema. Mas nós, evangélicos, temos a Bíblia como única forma de fé e prática. E você já parou para pensar que existem coisas que muitas vezes nós acreditamos e vivemos que não são bíblicas? Que isso, pastor? É verdade. Hoje, por exemplo, eu estava aqui na EBD e aí eu comentei com a irmã Rosa, até engraçado que ela olhou assim para mim, que na Bíblia a gente não tem a palavra missionário. A gente não tem. Você lembra de um versículo que está lá, missionário? Não tem. Efésios 4:11 vai dizer o que? Apóstolo, profeta, evangelista e pastor e mestre. Mas, dentro da nossa cultura, missionário é aquele que faz missões, aquele que sai para evangelizar. O fato é, e não é pecado nenhum chamar uma pessoa de missionária, o fato é que nós podemos ter coisas que nós acreditamos e vivemos que não necessariamente estão na Bíblia, desde que não sejam contrárias a ela. Por exemplo, eu conheço gente que só ora de joelho. A pessoa só ora de joelho. É pecado só orar de joelho? Não. A Bíblia diz que só pode orar de joelho? Não, faz parte da cultura dela, do jeito dela viver. Nós, por exemplo, nós temos o hábito de agradecer antes da comida, não é verdade? A Bíblia diz, ó, toda vez que você for comer, você ora? Não. Dizem tudo dá graças, e a gente pode entender. Mas não é pecado nenhum orar agradecendo a comida, de maneira nenhuma. É uma frase que eu ouvi muitas e muitas vezes ao longo da minha caminhada cristã. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, por favor. Praticamente todo mundo. Deixa eu te contar um negócio. Não está na Bíblia, tá? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não está na Bíblia. Isso aí eu posso te garantir. Né? O máximo que está ali batendo na trave é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Aí você bota ele ao contrário, aí você tem, mas a frase em si não tem. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar, à luz desse texto, é nessa questão da nossa cultura. Então, você já vai entender por que eu falei da cultura. O segundo ponto é que quem está falando aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você ler os evangelhos de uma vez só, de Mateus, do início de Mateus até o final de João, você vai ver que boa parte do ministério de Jesus é confrontando o Velho com o Novo. Não o Velho Testamento e o Novo Testamento, mas aquilo que as pessoas acreditavam e aquilo que era correto diante de Deus. O Sermão do Monte é isso. Ó, lhes foi dito, eu não sei o que é Jesus, mas eu vos digo. Jesus ele sempre faz esse contraponto. Ó, as pessoas acreditavam nisso, mas o verdadeiro ponto é esse. Por quê? Na época de Jesus, nós temos vários grupos de judeus. Né? Eu já li algum livro que existiam cerca de 20, mas eu só ouvi falar de fato de 4, que são os fariseus, saduceus, essênios e zelotas. Os essênios, eles não são citados na Bíblia, mas eles são um grupo que vivia como se fosse um mosteiro, ali na época de Jesus, fora de Jerusalém. Eles acreditavam que a religião estava comprometida, então eles viviam lá, esses eram essênios. Os zelotas, esses, a Bíblia cita, inclusive há um apóstolo que é zelota, também apelidados de sicário, que era o nome de uma faca, assim, uma espada, e eles tinham por hábito matar romano. Então o zelota, ele era um cara radical, ele era um cara que se pudesse estar numa multidão assim, ele está com a faca dele, todo mundo apertadinho, passou um romano, ele tirava, matava e ia embora. Esse era o zelota. O saduceu era aquele cara que só acreditava nos primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O saduceu. E o fariseu, que é o grupo mais proeminente, que é mais citado na Bíblia, eles não só acreditavam no Velho Testamento, que já existia naquela época,
como eles acreditavam em uma coisa chamada Mishnah. O que é Mishnah? Os fariseus eles diziam o seguinte: Deus falou um monte de coisa para Moisés. Algumas ele escreveu, outras ele falou, e essa tradição oral foi falando. E por conta disso, foi se criando uma cultura judaica que não tinha nada a ver com aquilo que o nosso Senhor ensinou, naquilo que a lei ensinou, que a palavra ensinou. Vocês estão entendendo? Os fariseus, os judeus, ao longo dos séculos, eles foram criando uma forma de adorar a Deus, eles foram criando uma forma de buscar a Deus, às vezes até mais pesada do que a lei. Tanto que tem uma hora que Jesus ele vira para os fariseus e fala assim: vocês pegam um cara aí, fazem um convertido, botem um monte de peso em cima deles, mas vocês mesmos não levantam com o dedo. Então, na época de Jesus, havia uma cultura, havia uma forma de se relacionar com Deus, criada por muitos desses fariseus e por todos esses grupos. Os essênios, por exemplo, eles tomavam, 7 banhos por dia para limpar do pecado. O que isso está na lei? Não está na lei. Mas eles inventaram isso, eles criaram isso. Até aqui tranquilo? Tudo bem? Então, vamos lá. E o que esse texto ele tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Porque esse é o contexto. Jesus, como eu falei no início, ele sempre estava confrontando o velho com o novo. As velhas práticas judaicas com aquilo que verdadeiramente era a palavra de Deus. Então, o versículo 9, ele diz assim, aqui: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Então você percebe que essa parábola que Jesus está contando, ele não está falando para todo mundo. Até porque, se você for parar para pensar comigo, Jesus, 90% dos seus milagres, das suas falas, do seu ministério, até mais de 90%, foi com os judeus. Raramente ele encontrava um gentio, ou raramente um gentio ia até ele, tem um ou outro. E normalmente, se você for ver, quando um gentio, alguém que não era judeu, se aproximava de Jesus, normalmente essa pessoa tinha uma fé gigantesca. Lembra do servo do centurião? Ele manda lá um cara falar: chama Jesus, porque meu servo está para morrer, ele pode curar. E aí o cara vai lá e os próprios judeus falam: não, poxa, esse centurião é gente boa, ele ajudou a gente a construir a nossa sinagoga, cura lá. Só que no meio do caminho, Jesus está indo, chega um segundo servo desse centurião e fala assim: olha, o meu senhor mandou dizer o seguinte, que assim como o senhor, ele é um homem de autoridade, e se o senhor aqui der uma palavra de cura, o servo lá vai ser curado. E o que Jesus fala a respeito de um gentil? Nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. Lembra da mulher sirofenícia? Quando ela procura Jesus, ele fala assim: cura minha filha, ela está endemoniada. O que Jesus fala? Não convém tirar o pão dos filhos, dos judeus, para dar para os cachorrinhos, para os gentios. Jesus chamou ela de cachorro. O que ela fala? Assim, Senhor, mas até os cachorrinhos eles comem da migalha que cai da mesa do dono. E Jesus fala para ela: grande é tua fé, pode ir, que sua filha a curou. Então você percebe que grande parte dos momentos, diria até todos, Jesus ele encontra com o gentio. Esse gentio demonstra uma fé gigantesca. Lembra da mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4? Jesus ele fala com aquela mulher procura os cidadãos da cidade, todo mundo vai até Jesus. E aí chega no final do capítulo, os cidadãos falam: olha, a gente acreditou em primeiro lugar porque você falou, mas agora a gente está percebendo que de fato ele é o Messias. Então, quando Jesus ele encontrava com esses judeus, que foi boa parte do seu ministério, muitas das crenças deles atrapalhavam eles terem um relacionamento sincero com Deus. Muito daquilo que eles acreditavam por causa da tradição deles, por causa da cultura
afastava eles do reino de Deus. E nesse momento aqui, Jesus ele está falando para um grupo específico de pessoas, porque ele diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça, ou seja, o cara olhava para ele mesmo e falava assim: eu sou bom. Ele olhava no espelho e falava assim: você é um justo. Ele olhava para si mesmo e ele confiava na sua própria justiça. E olha, gente, isso é muito perigoso. Eu lembro que logo assim que eu me converti, estava começando a frequentar a igreja, aquela coisa toda. Teve um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu entrei assim na Bíblia bonito, e eu andei pensando assim: caramba, poxa, eu venho domingo de manhã, eu venho domingo à noite, eu venho culto de quarta-feira, eu estou aqui servindo, poxa, eu sou um bom crente, né? Pensando assim comigo. E aí eu entrei, sentei, aí veio o pastor Daniel Nico, né, o pastor que me batizou, me enviou para o seminário, pregou na minha consagração e me casou. Só não apresentou a Laida, porque não deu para ver, mas enfim. E ele pregou um sermão que eu saí de lá e falei: caramba, eu sou pecador. E de fato, nós somos. Por quê? Porque a justiça que nós temos, ela é imputada em nós. Eu sou justo porque Jesus ele morreu por mim na cruz do Calvário. E o sacrifício dele me torna justo. É o sacrifício dele que me justifica. É mais ou menos assim: imagina que tem um trem que vai para o céu. Não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu falei, vocês vão ouvir de novo, porque a ilustração é boa. E imagina que tem um trem que vai para o céu, e você chega lá no guichê e fala assim: olha, eu quero ir para o céu, está aqui meu dinheiro. Cara, não, dinheiro eu não compro. Não, mas está aqui minhas boas obras. Não, obra eu não compro. Não, mas está aqui a minha mãe, que, poxa, era da MCM lá e orava por mim. Não, mas eu não compro. Mas o que é que compra minha ida para o céu? Esse ticket aqui, que Jesus já morreu por você na cruz e está te dando. É só você aceitar e pegar e você vai. Então a justiça diante de Deus, eu sou justificado pelo sacrifício de Jesus. Por isso que quando eu oro, eu na minha pecaminosidade, eu não posso me aproximar de Deus por mim mesmo. Eu não posso de maneira nenhuma. Eu oro em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Eu falo com Deus em nome de Jesus. É como se você, por exemplo, fosse um diplomata e você vai a um determinado país. Quando você vai a um determinado país como diplomata, você está representando o quê? O país de onde você vem. Se você, por exemplo, matar um embaixador norte-americano, por exemplo, que veio ao Brasil, você está atentando contra aquele país. Por quê? Porque ele ali, naquele momento, ele é aquele país. E assim é a nossa oração. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou chegando para Deus, eu falando: Senhor, é em nome de Jesus. Eu estou vindo no nome dele, por ele, através dele, não é por mim mesmo. Só que Jesus ele fala assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça. Então qual que é o primeiro pecado do cara? O cara olhar para ele mesmo e falar assim: olha, eu sou bom, eu sou o cara. Lá em Isaías vai falar que os nossos atos de justiça, eles são como trapos de imundícia. Só que quando a gente vai estudar no hebraico, a gente vai ver que esse trapo de imundícia é um pano muito específico. É um pano que as mulheres utilizavam quando elas estavam naqueles dias. E o judeu, ele tinha assim, ele não encostava no braço de uma mulher que estivesse menstruada. Agora você imagina como que ele via aquele pano onde ficava. Naquela época não tinha OABs, sempre livre, por aí vai, né? Imagina como que ele via aquele pano. E aí, inspirado por Deus, Isaías fala que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Então, eu me justificar, eu olhar para mim mesmo e falar: eu sou bom, eu sou pastor, estou na igreja aí, não bato na minha esposa, né? Não faço nada de errado, não traio, estou aí bonitinho fazendo as coisas. Isso aí para Deus não é nada. E o texto continua: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então a pessoa ela olha para si mesma,
ela não só se acha boa, como ela se acha melhor do que os outros, porque ela despreza os outros. Ela olha assim, você não é nada, você é um Zé Mané. Entende? E aí ele fala, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos alguém que confia em sua própria justiça e alguém que despreza o outro. É muito curioso que quando a gente se compara com o outro, no sentido de se sentir melhor, normalmente a gente pega uma qualidade nossa, então eu pego algo que eu sou forte, e aí eu comparo com um defeito da outra pessoa. Então eu chego, por exemplo, e falo assim, não, eu leio bastante a Bíblia, já li a Bíblia toda quase 60 vezes. Um exemplo, aos 60, uau, um razoável. Aí eu pego essa qualidade e vou comparar com os outros. Você já leu? Já, quanto? Eu leio uma vez por ano, ou na minha caminhada cristã eu leituras. A pessoa, ela costuma pegar a sua qualidade e comparar com o defeito da outra. Só que, se a gente for parar para pensar, está todo mundo igual, porque eu leio muita Bíblia, ok, mas o outro ora bastante. O terceiro é pau para toda obra, o que você precisar ele te ajuda. O outro ele tem tal qualidade, e por aí vai. Não há motivo para eu me sentir melhor do que o outro. Não há. À luz da Bíblia, não há. Eu me sentir melhor do que alguém é eu não entender que todos nós, toda a humanidade é pecadora e que nós somos salvos por quê? Pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos nesse texto, à luz desse texto, é para a gente tomar cuidado. É para a gente tomar muito cuidado. Para que a gente não olhe para si mesmo e confie em sua própria justiça. Você lê bastante a Bíblia? Glória a Deus, isso vai fazer bem para você. Você ora bastante? Glória a Deus, isso vai fazer bem para você. Mas isso não é motivo para que você e eu nos sintamos melhor que alguém. Não adianta, não faz o menor sentido. E o texto continua. É muito interessante que na parábola do fariseu e publicano, é uma parábola bem famosa, nós falamos de duas pessoas que buscavam a Deus. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então nós temos aqui pessoas que estão buscando a Deus. Hoje, quando a gente chama alguém ou chega para uma pessoa e fala, você é um fariseu, isso é quase um xingamento, né? Como assim, fariseu? Crente é engraçado, né? A gente tem um xingamento, seu fariseu, sua filha de Jezabel, seu incircunciso filisteu, é só coisa bonita, né? Quando a gente chama alguém de fariseu hoje, é quase que uma ofensa, né? Quase não, é uma ofensa. Ninguém, oi, tudo bem, fariseuzinho do meu coração? A gente não fala isso. Só que aqui nós vemos tanto fariseu quanto publicano buscando a Deus. E quem era o fariseu? O fariseu é aquele cara que eu te falei, aquele cara que ele se dedicava a estudar todo o nosso Velho Testamento. Inclusive existem caras muito famosos, né? Diz a história, não a Bíblia, que existia um fariseu chamado Hilel, com H-I-L-E-L, que ele tinha de cor de Gênesis a Malaquias. Tudo bem, mas ele só vivia para aquilo. Mas ele diz a história, alguns, né? Ele não foi o único, mas ele se fala dele porque ele era avô de Gamaliel, e Gamaliel foi quem discipulou Paulo, né? Mas ele era alguém que sabia de cor de Gênesis a Malaquias. Fala aí Isaías 52:3. Ele falava. Então o fariseu era alguém que se dedicava a estudar a palavra. Por mais que ele acreditava em outras coisas, ele era alguém que estudava, ele era alguém que se esforçava. E quem era o publicano?
Perceba que Jesus ele não usa esse exemplo aqui à toa. Quando Roma ele invadia o território, ele conquistava, vamos supor que os romanos vieram aqui na freguesia do Ó e conquistaram, dominaram. Eles não sabiam quem era rico e quem era pobre. Você concorda comigo? Chegou aqui um exército invasor, ele não sabe quem é rico, quem é pobre, quem tem dinheiro, quem não tem, essa coisa toda. Então Roma, ela outorgava para algumas pessoas, e essas pessoas eram os publicanos aqui, o direito dessas pessoas cobrarem impostos. Então quem cobrava imposto do povo judeu eram os judeus, eram os publicanos. E esses judeus, como eles sabiam que tinham dinheiro e quem não tinham, eles inclusive poderiam utilizar o exército romano para ajudar. Então Roma chegava, o publicano ia lá e comprava. Olha, eu compro aqui por, sei lá, 1 milhão, o direito de cobrar imposto na freguesia do Ó. Ok. Aí o publicano saía dali, chegava para a pessoa: olha, se você tem dinheiro, você vai pagar 50 mil. Não vou pagar. Não, peraí. Soldados romanos, legião, vem cá, ó, esse cara aqui tem dinheiro e não quer nada, dá um couro nele aí para a gente resolver esse negócio. Então o publicano, ele era assim, extremamente odiado, porque ele era um judeu que se vendeu para Roma para cobrar impostos dos seus patrícios, dos seus colegas. Então nesse momento, nós temos aqui essas duas pessoas, o fariseu, que era alguém que se dedicava a estudar a palavra de Deus, e o publicano, que era alguém que cobrava impostos para Roma com a ajuda de Roma. E Jesus ele não usa esses dois exemplos aqui à toa, não é à toa. Jesus ele pensou muito bem, inspirado por Deus, ele é Deus de fato, para poder dizer isso. E aí quem são essas pessoas? Vamos lá, o fariseu aqui, versículo 11, 12. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Em um primeiro momento, a gente olha isso aqui, poxa, o cara é um bom crente. Eu não vou perguntar aqui quem jejua 2 vezes por semana, porque se eu pedir para levantar a mão, eu vou passar vergonha. Mas o cara, ele jejuava 2 vezes por semana, e jejum deles era acordar o domingo, tá? Não é aquele jejum de meia-noite às 6, que eu conheço gente que fala: não, você jejua? Jejuo meia-noite às 6, eu não como nada, eu estou ali, né? Tranquilo. Ele era alguém que jejuava 2 vezes por semana. Diz a prática que o fariseu em pé orava no íntimo. Então o fariseu estava lá na frente, ele estava como se estivesse aqui, e ele está lá em pé orando. Está lá orando. E ele fala: Deus, eu te agradeço. Poxa, um cara grato, é alguém que reconhece que sou homem de Deus, não é ingrato. Porque não sou como os outros homens. Não é aí que pegou. Eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Né? Por que aqui está dizendo que dou o dízimo de tudo? Ele fala: dou o dízimo de tudo quanto ganho. Hoje nós temos a moeda, nós temos o dinheiro, então você recebe o salário, você tira 10% de cima, beleza. Nessa época aqui, essa questão monetária, ela não estava muito bem desenvolvida historicamente. Então o cara, para ele ser um dizimista fiel, ele tinha que dar o dízimo de tudo. Então ele plantou trigo, então 10% do trigo, eu vou dar. Cara, sei lá, teve 20 bezerrinhos que nasceram esse ano, vai pegar 2 e vai dar. Então ser dizimista de tudo era algo que trabalhoso, porque ele tinha que pegar de todas as suas rendas, de tudo aquilo que ele teve e dar. Né? E quem é o publicano? Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Então, enquanto o fariseu ele foi lá para frente orar, quando eu olho isso aqui, eu fico imaginando o fariseu lá na frente, assim, em pé, com o peito, levantando a mão, sabe, fazendo todo um teatro, assim, se mostrando. Não que levantar a mão seja pecado, de forma nenhuma, estou falando que eu entendo aqui. Né? Mas o publicano, ele fica à distância, ele nem ousava olhar para o céu,
Então, como há um contraponto aqui entre fariseu e publicano, se o publicano não ousava olhar para o céu, possivelmente o fariseu estava lá na frente, assim, levanta a mão, fecha os olhos, aquela coisa toda, né? Mas o publicano não ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando a gente olha isso aqui, no primeiro momento, a gente vê o quê? O fariseu, como, sei lá, a raiz de todos os males, aquele cara todo errado, mas não é, porque ele faz uma série de coisas aqui importantes. E a gente tem uma tendência a ver o publicano como santinho. Mas o publicano é gente boa, né? O cara vai lá, ora direitinho, foi justificar. Mas, como eu falei, o publicano ele não é isso tudo, não. Por quê? Porque ele era alguém que cobrava impostos. Ele era alguém que digamos assim, se vendeu para o sistema romano, em benefício próprio. Até porque, muitas vezes, esses caras eles pagavam, digamos assim, 1 milhão de imposto, mas para arrecadar o quê? 2 milhões. Entendeu? Ele arrecadava, isso historicamente falando, ele arrecadava mais do que ele pagava. Você já viu isso em algum lugar, assim, em algum país político? Né? No Brasil não acontece não, né? Isso aí de maneira nenhuma. Né? Como diz Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do céu. Mas o fato é que mesmo o publicano socialmente sendo uma pessoa errada, ele é uma pessoa errada, porque ele está trabalhando para o Império Romano em prol ele está trabalhando contra os judeus em prol do Império Romano. E o fariseu socialmente é uma pessoa correta, que ele estuda a lei, ele estuda tudo, aquela coisa toda. Ainda assim, o Senhor Jesus aqui, ele exalta o coração. Porque alguém que era socialmente correto, ele ia lá e ele se orgulhava, ele se comparava ao outro. Senhor, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele se considera melhor do que o outro. Isso é pecado. E o publicano, mesmo trabalhando de forma errada, fazendo aquilo que socialmente falando não era correto, ele tinha consciência disso. Quando ele chega lá e ele bate no peito e ele fala: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, ele era. Só que é isso que Deus quer. O seu coração, o meu coração. Eu preciso olhar para mim mesmo diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu preciso, para ter um relacionamento saudável com Deus, entender quem Deus é e quem eu sou. Eu preciso entender quem Deus é e eu preciso entender quem eu sou para que haja um relacionamento saudável. Porque se eu não entender quem Deus é, Deus santo, Deus de amor, Deus justo, Deus que enviou seu Filho para morrer por mim, e eu olhar para mim mesmo, e eu não entender que eu sou falho, miserável, pecador, que eu preciso da graça de Deus, se eu não entender isso, não há um relacionamento. Eu preciso entender isso. A teológica onde eu estudei, ela fica em frente à PUC. Né? Você saiu assim, você está, a PUC é o quarteirão da frente. E há muitos anos atrás, bota aí, sei lá, uns 15 anos talvez, 10, 15 anos, alguém pichou no muro da PUC. Jesus, ó, pichação gospel, né? Para a glória do Senhor, brincadeira. Alguém pichou assim: Jesus é a resposta. Alguém foi lá e pichou: Jesus é a resposta. Aí no dia seguinte, alguém foi lá e pichou embaixo: e qual é a pergunta? Você entende isso? Se eu não tiver de forma clara quem Deus é e o que Ele quer de mim, e quem eu sou e o que eu posso oferecer para Deus, não haverá um relacionamento saudável. Porque todo relacionamento, cada um do par, ele tem o seu papel. Eu vou dar um exemplo. Hoje a minha filha, aquela coisinha linda e maravilhosa,
vai fazer 10 meses. Aí vai fazer 10 meses. Mas ela já quer decidir o que eu assisto na televisão. Ela se amarra em 3 palavrinhas só. Eu coloco ali, e isso aconteceu, já devo ter citado aqui, que ela estava assistindo, eu cheguei em casa, como todo pai de família, homem sério, o que eu fiz? Fui assistir o jornal. Ela começou a chorar. Aí minha esposa, bota 3 palavrinhas lá. Eu falei, que? Não saiu das fraldas, já está mandando o que está na televisão, o que eu vou assistir. Ah, você está de brincadeira. Não, de maneira nenhuma. Ela deu uma choradinha lá, chorou mais um pouquinho e depois se conformou. Mas existem hoje filhos que eles não têm capacidade de serem submissos aos pais, porque os pais não exercem autoridade. Como que o filho vai obedecer a um pai que não manda? Esses dias eu vi uma charge muito legal. Era um menino sentado assim como se fosse um trono, e um quarto cheio de brinquedos. A mãe vira para ele e fala assim, mas o que você quer de mim? E o garoto fala, eu quero ouvir de você um não. Eu quero ouvir de você um não. O relacionamento saudável pai e filho, ele só acontece quando o pai e quando a mãe exerce a autoridade da maneira que deve ser exercida, à luz da palavra de Deus, evidentemente. E aí, nesse instante, o filho ele tem capacidade o quê? De obedecer ou não. Mas se o pai e a mãe não mandam, como é que o filho vai obedecer? Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus. Se eu não entendo quem Deus é, se eu não entendo quem eu sou, como que haverá um relacionamento saudável? O versículo 14, Jesus fala, eu lhes digo que este homem, publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Ele foi justificado. Ele foi tornado justo. Ele entendeu, de fato, quem ele era dentro da dinâmica do relacionamento com Deus. Ele entendeu. E o texto continua. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem se exalta, quem chega e fala, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, será o quê? Humilhado. E quem se humilha será exaltado. Lá em Rio Bonito, na verdade numa cidade vizinha, teve um concílio muito curioso. O examinado estava lá, e aí o pastor chegou para ele e falou assim, em uma das perguntas, o que você faria em tal situação? Era uma situação complicada, e aí o examinado falou assim, eu levo para a igreja, eu levo para a assembleia, esse tipo de coisa eu não resolvo sozinho. Parentes, Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus também é uma benção, mas a Assembleia da Igreja Batista é uma benção. Esses dias me pegaram aqui na curva, aqui na EBD, pastor, o que o senhor faz nessa situação? Eu levo para a Assembleia. Os irmãos resolvem. Eu tenho minha opinião, mas eu levo para a Assembleia. Glória a Deus por isso. Mas o fato que o examinado falou, não, eu levo para a Assembleia, eu creio que um assunto sério desse, a igreja deve decidir, nós batistas somos assim. E aí esse pastor, ele levantou, ele alterou a voz e começou a falar, você está maluco, você está errado, pastor manda na igreja, pastor fala e todo mundo tem que fazer. E começou a falar, e o candidato lá assim, meio desesperado, E aí o cara vociferou, brafejou, beleza. Um ano depois, esse pastor que falou lá no concílio que pastor tem que mandar na igreja, ele foi mandado embora da igreja pela Assembleia. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Tenha a real compreensão de quem você é. Romanos 7. Nós somos o quê? Pecadores. Quem? Todo mundo nasceu. Preciso olhar para mim e entender isso. Mas eu não sou igual o Fernandinho Beiramar. Não interessa, pecador é pecador. Santidade é santidade.
Imagina que a santidade é como se fosse uma parede extremamente limpa, 100% limpa. Se a outra parede ela tem uma sujeirinha, ou ela está 90% suja, não interessa. Ela não é 100% limpa. Santidade é isso. O único que é santo no universo é Deus. Eu preciso entender isso. Ah, pastor, mas eu não sou Fernandinho Beramar. Eu sei que você não é. Mas você, assim como eu, nós somos pecadores. Precisamos ter a real dimensão disso. Não se sinta melhor do que os outros. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus ele diz o seguinte: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Eu posso olhar para uma pessoa, eu posso conversar com alguém e dizer assim: olha, à luz da palavra de Deus, o seu comportamento é errado. Que Jesus falou, não julguem apenas pela aparência, ou seja, não é só o que parece, mas façam julgamentos o quê? Justos. Essa palavra justos aqui no grego é dikaiô, que uma das traduções dela é como se fosse assim, de acordo com o conjunto de regras. E aí algumas pessoas entendem que quando ele fala, não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos, poderia estar falando o quê? Da lei, da palavra de Deus. Até porque exortar, demonstrar isso. É eu chegar para alguém com muito amor e carinho, e à luz da palavra de Deus eu dizer: olha, isso aqui que você está fazendo não é correto. Isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para as pessoas que te amam, não vai ser bom para as pessoas que amam você. Eu posso e devo fazer isso, mas isso não me torna melhor do que o outro. Só porque o pecado do outro é diferente do meu, isso não faz com que eu seja melhor que ele. E olha, irmãos, entender isso é libertador. Porque eu passo a não me sentir inferior àqueles que eu consideraria talvez super santos, digamos assim. Porque quando eu entendo que todos nós somos iguais perante Deus, aqueles que eu considero inferiores a mim, eles sobem, porque nós somos iguais. Mas aqueles que eu considero superiores a mim, talvez eu me sinta inferiores a eles, eles também são o quê? Eles descem. Eles são iguais a mim. Tenha um real, verdadeiro e verdadeiro relacionamento com Deus. O propósito de sermos cristãos é o de nos relacionarmos com Deus de forma íntima, contínua e saudável. O propósito de ser cristão é ter um relacionamento com Deus. É eu poder passar a eternidade na presença desse Deus maravilhoso. Mas para que eu comece a desfrutar da bênção que é este relacionamento, eu preciso entender, compreender desde já quem é Deus e quem eu sou. E a partir disso, eu consigo ter um relacionamento real e verdadeiro com o nosso Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, que enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, na cruz do Calvário. Abaixe a cabeça, feche seus olhos e vamos pedir a Deus para que Ele nos dê a real compreensão de quem Ele é, de quem nós somos. Oremos. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo Deus maravilhoso que Tu és em nossas vidas. Toma nossas vidas em Tuas mãos, que nós possamos fazer aquilo que é da Tua vontade e viver para a Tua glória e Tua. Perdoa nossas falsas, nossos pecados, Deus. Dá-nos entendimento, dá-nos consciência. Convence-nos através do Teu Santo Espírito quem de fato o Senhor é e quem de fato nós somos. Perdoa, Pai, nossas faltas e nossos pecados e ajuda-nos a viver para a Tua glória em tudo. Em nome de Jesus, confiantemente, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nós queremos agradecer a Jo, a Júlia, o Marcelo, o Gilson, a Lilian, a Cláudia, o José Pereira, o Maicon, o Marcelo, a Maria Lúcia, o Ruben, o
João Henrique, o Eliezer, a Aline e o Luciano. Que Deus abençoe muitos de vocês. Nós estamos aqui na Rua Marilândia 155, na freguesia do Oeste, portas abertas para recebê-los. Que Deus abençoe.